O Corinthians também está no mercado da bola e o André Hernan noticiou também hoje a respeito do Matheus Pereira, que é um nome que vem sendo muito falado nas redes sociais, algumas pessoas ligando ele ao Botafogo e outros clubes brasileiros. O Corinthians, segundo o nosso André Hernan, está sim interessado no Matheus Pereira. Aliás, a informação do interesse do Corinthians, o Samir Carvalho, jornalista, que Musetti também conhece bem, fomos companheiros lá na Baixada Santista, cobria muito Santos, tem o canal dele no YouTube, o Café do Setorista, o Samir Carvalho, trouxe a informação do interesse. O André Hernan tem informação também desse interesse do Corinthians pelo Matheus Pereira, que atualmente está no Al Hilal. Segundo o André Hernan, o Corinthians avalia diferentes possibilidades de negócio e não descarta nenhuma delas, seja como for, e enxerga no Matheus Pereira uma possibilidade de eventual oportunidade de mercado. Por quê? Se falou nos últimos dias sobre a possibilidade do Matheus Pereira rescindir o contrato dele com o Al Hilal e aí ficar livre no mercado, o que, obviamente, aumentaria o interesse de vários clubes, não só do Corinthians, mas de outros lugares. Matheus Pereira, que fez a carreira dele principalmente fora do Brasil, então não é tão conhecido do grande público brasileiro. O Corinthians enxerga nele uma possibilidade de jogador para suprir e atuar pelos lados do campo e também por dentro, se precisar dessa função. Aí alguém pode falar, tá, mas e o Felipe Coutinho, aquela história que vocês já falaram, vai para frente, não vai para frente? O Corinthians sabe que é uma possibilidade muito mais difícil, considerada muito mais complicada pelo Felipe Coutinho, e aquele mais compasso de espera. Se passar o mercado inteiro de transferências, não surge uma oportunidade realmente concreta para o Felipe Coutinho, ele fica por lá. E aí abre-se a possibilidade do Corinthians como a opção que não vai bater de frente com os times da Europa, o Corinthians observa e fica esperando, mas não vai depender só disso, precisa buscar outras opções. Se avançar com o Matheus Pereira, aí essa opção do Felipe Coutinho, a apuração do André Hernan, já não faria mais sentido. E hoje, o Matheus Pereira foi às redes sociais para desmentir o que ele disse que era fake news, que foi informado no Twitter, não sei se era um jornalista ou um outro perfil influente, mas ele colocou assim, ó, fake news. E aí, obviamente, aqui não está numa língua que a gente sabe traduzir, mas o Twitter, quando traduz, aparece a informação que logo embaixo está escrito assim, o Al Hilal decidiu pela rescisão de contrato do Matheus Pereira, jogador que tem vínculo até 2026, se eu não estou enganado, e aí fala o valor que foi pago de 17 milhões lá atrás pela contratação dele, e ele retuitou escrevendo fake news, desmentiu essa informação de que o contrato dele já teria sido decidido de ser rescindido. É uma informação importante porque isso muda completamente o cenário. Uma coisa é você negociar com o jogador, Andrade, com um contrato vigente, longo, como é o caso dele, outra coisa é com o cara free agent, como você aí na Europa gosta de falar. Mas o caso do Matheus é difícil na mesma, é um pouco menos complicado, mas tem que recordar o seguinte, eu não percebi se o Hernan incluiu essa informação, mas nós temos a informação, o Matheus Pereira ganha 3,5, não sei quanto isso vai dar em reais hoje, 3,5 milhões de euros por temporada. Passa a história aquilo que é o teto salarial do Corinthians ou de qualquer outro clube brasileiro. É um jogador que tem mercado ainda no futebol europeu. Acompanhei muito bem aqui de perto no esporte, onde ele se destacou, depois rodou bastante, foi para a Alemanha, depois deu certo no futebol inglês. A primeira temporada dele no West Brom funcionou e funcionou muito bem. Depois vai para o Al Hilal, e esse fake news dele até bate de acordo com aquilo que vai ser amanhã. Amanhã há um jogo, e não sei se vocês estão por dentro aí, mas um bem bolado de Al Hilal Al Nassr contra o PSG, ou seja, Messi contra Cristiano Ronaldo, e o Matheus Pereira foi incluído nesse misto de Al Nassr com Al Hilal, vai jogar amanhã contra o PSG, e mostra que continua, pelo menos para já, nos planos do Al Hilal, que pagou alto, 17 milhões de euros para contratá-lo do futebol inglês, não vai abrir mão a qualquer custo, não vai rescindir também a troco de nada, e é muito difícil os clubes sauditas emprestarem, independentemente se é para o futebol europeu ou para o futebol brasileiro. Então, o Corinthians, obviamente, está ali no mercado, olhando para o Matheus Pereira, mas seja qual for a negociação, se é por empréstimo, se é por compra, se vai pegar rescindido ou não o jogador, é muito dinheiro, é muito difícil. Então, o Corinthians, se quiser de fato o Matheus Pereira, e como disse o André, tem interesse, é um ponto fundamental, há um interesse, mas para avançar é muito difícil, por isso acredito que é uma negociação quase improvável de acontecer. Aqui a reportagem do All Sport falando justamente isso que eu mostrei há pouco das redes sociais do Matheus Pereira, negando que havia rescindido o contrato com o Al Hilal, corroborando com isso que o Andrade acabou de trazer, desse jogo bem bolado aí que deve unir Messi e Cristiano Ronaldo, que tantas vezes protagonizaram clássicos na Espanha entre Real Madrid e Barcelona.
Então, ele disse nas redes sociais que não teve rescisão de contrato. A gente vai ficar de olho ainda para ver qual será a situação.